Eu espero que sim. Então, nossa aula de hoje é de ciências e vamos falar sobre o corpo humano e os sons. Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos lá no livro 6, lá na parte de ciências, na página 9, acompanhar a leitura atenciosamente e todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar no de vocês também, tá bom? Então, vem comigo. O corpo humano e os sons. Como vimos na última aula, o som é um fenômeno presente na natureza em nossas vidas. Vimos também que o som é identificado pelo nosso aparelho auditivo. Porém, nesta aula, falaremos mais um pouco da relação do som com o corpo humano e como podemos usá-lo. A estrutura da orelha. É necessário conhecer a estrutura das orelhas para entender como os sons são identificados. As orelhas são os órgãos responsáveis pela identificação do sentido da audição, sendo que esta estrutura são subdivididas em 3 regiões: externa, média e interna. Observando a imagem anterior, a orelha externa apresenta um pavilhão articular responsável por captar o som. Esta região se estende até o tímpano. Neste caminho, observamos o condutor auditivo, um canal que conduz o som da parte externa até o tímpano. O final do tímpano marca o início da orelha média, que se estende até a cólera. Ainda na orelha média, identificamos os ósculos: martelo, estribo, bigorna. Estes 3 ossos são os menores do nosso corpo. Por fim, a cólera marca a entrada da orelha interna. Perceba também na imagem anterior que nesta região encontra-se o nervo auditivo. As orelhas e os sons. Como identificamos um som? Existe um passo a passo, desde a origem desse som até o nosso cérebro identificá-lo. Ao chegar em nosso pavilhão articular, o som precisa continuar seu caminho até vibrar o tímpano, uma membrana localizada na parte interna da orelha. Ao vibrar o tímpano, agita os 3 ósculos que, com consequência, fazem a cólera vibrar. Neste ponto, existe um fluido, um líquido, que facilita a passagem do som ao nervo auditivo. A partir daí, uma rede de células nervosas conduz o som ao cérebro. Ao chegar lá, o som é processado e identificado, sendo a resposta ao estímulo conduzido por outra rede de células nervosas. Essa troca de informação continua até o som terminar. Tipos de som emitido pelas pessoas. Quando ouvimos uma brincadeira em uma obra ou o estouro de um explosivo, sabemos com clareza que o som é desagradável, por se tratar de algo muito intenso. Esses são exemplos de sons emitidos acima do que nossa audição pode suportar. Quando falamos ou produzimos algo, uma intensidade sonora, o som propaga-se até encontrar o canal auditivo de algum ser humano e assim todo o processo de audição é realizado. Além dos objetos, as pessoas também emitem sons característicos que possuem formas diferentes de identificação. Usando a corda vocal, esses sons proporcionam a comunicação, que é um ato fundamental para o ser humano. Essa ação pode ser usada para o lazer, para o trabalho, para estudos, entre outras situações. Cada pessoa tem uma capacidade de produzir sons de forma particular.
Algumas conseguem até emitir o som produzido por outras pessoas, por animais e por outros objetos. E essa forma particular é devido à tonalidade de voz. Vamos a elas. Voz masculinas, tenor, barítono e baixo. A primeira é a voz masculina mais aguda. E a segunda é a voz intermédia e a terceira é a voz mais grave. Voz feminina, soprano, meio-soprano e contralto. A primeira é a voz feminina mais aguda. A segunda é a voz intermediária. E a terceira é a voz mais grave. Nossa audição é capaz de identificar uma variedade de sons ao mesmo tempo, no estalar de dedos, palmas, entre outros sons emitidos pelo corpo humano. Em uma festa com muitos sons ao redor, temos a capacidade de entender o que uma pessoa fala ao nosso lado. Isso acontece porque o cérebro seleciona os sons que nos interessam, reduzindo os demais sons ao redor. Curiosidades da audição humana. A audição humana é o primeiro sentido desenvolvido pelo bebê durante a gravidez. Este sentido funciona no corpo humano sem cessar. Quando dormimos, a audição continua funcionando de forma a reduzir alguns sons periféricos que podem atrapalhar um bom sono. O ouvido detecta sons em frequência entre 20 a 20 mil Hz. Isso equivale aos sons de um mosquito voando e também, por exemplo, o som de um jato em funcionamento. Então, meus amores, como percebemos aí após a leitura, essa aula de hoje é basicamente um complemento da aula anterior, né? Que estudamos sobre os sons e suas características, não é mesmo? Né, sobre as vibrações, né, que captamos, os sons que captamos, depois eles levam até o cérebro e tudo mais. Mas para entendermos ainda melhor sobre o assunto, né, para irmos mais fundo, que tal assistirmos um videozinho? Porque além da explicação, também são ilustrados, né? Mostra cada passo, né, um passo a passo, né, de como são captados os sons, as vibrações, para vocês entenderem melhor ainda sobre o assunto, tá bom? Então, vem comigo! Hoje vamos aprender as partes do ouvido. O ouvido é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio. Ele percebe os sons e envia a informação para o cérebro para que este responda de forma adequada. Imagine, por exemplo, que você escuta a sirene de uma ambulância. O ouvido vai enviar essa informação para o cérebro e este, por sua vez, vai enviar sinais aos músculos para irmos para um lugar seguro. O ouvido se divide em 3 partes. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é formado por 2 partes. O pavilhão auditivo, que é a parte que recebe as ondas sonoras. O canal auditivo, que é a via pela qual o som viaja até chegar no ouvido médio. O ouvido médio é formado pelo tímpano e por 3 ossos: martelo, bigorna e estribo. Eles transmitem o som para a cóclea. Aqui também encontramos a trompa de Eustáquio. O tímpano é uma membrana que parece um tambor. Quando o som chega, o tímpano vibra e move a cadeia de ossinhos. Os ossinhos, martelo, bigorna e estribo, se movem e aumentam a vibração transmitida pelo tímpano. Depois, enviam este sinal amplificado para a cóclea. A trompa de Eustáquio comunica o ouvido médio com as fossas nasais. A sua missão principal é regular a pressão do ouvido para que o tímpano possa transmitir a vibração do som até o nervo auditivo de forma adequada.
A cóclea é uma estrutura elástica que se enrola em forma de caracol. É a responsável por transformar as vibrações que recebe do ouvido médio em impulsos elétricos e sinais nervosos, para enviá-las ao cérebro através do nervo auditivo. Para cuidar do seu ouvido, recomendamos não usar fones de ouvido por mais de 1 hora por dia e usá-los em um volume baixo. Galerinha, como percebemos aí, né? Se o som for muito alto, né? O som for de uma altura que não conseguimos suportar, esses 3 ossinhos aí que estudamos, o martelo, né? Ele vibra muito. Além do tímpano, né? O tímpano ele vibra e vibrando esses ossinhos são os menores ossos do nosso corpo, causa uma incomodação. Então é muito importante que sempre tenhamos cuidado, né? Ao chegar em algum lugar que tiver um som muito alto, ou até mesmo quando formos usar um fone de ouvido, ok? Agora vamos lá para os exercícios para praticar mais ainda sobre o assunto, tá? No número 1 está escrito o seguinte: marque um X na palavra que inicia um dos ossos da orelha humana. Então no vídeo vocês perceberam que falou sobre a estrutura, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar um X na palavra que indica um dos ossos que tem atrás do nosso tímpano, não é mesmo? São 3 ossinhos, vocês vão marcar um X apenas naqueles que são os nomes certos. Tem aí prego, martelo e parafuso. Qual é o nome correto, né? De um apenas, um dos ossos, não são os 3, é um apenas. Vocês vão marcar um X na resposta correta. Número 2. Marque a alternativa correta. Letra A. O aparelho auditivo é dividido em orelha externa, orelha média e orelha interna. Como também percebemos no videozinho, a nossa orelha, né? O aparelho auditivo, na verdade, ele é dividido em 3 camadas. A orelha interna, a externa e a orelha média, não é mesmo? Então, essa afirmativa, ela está correta ou ela está errada? Se estiver correta, vocês vão marcar com um xizinho, ok? Letra B. O tímpano fica localizado na orelha interna. O tímpano, ele fica localizado na orelha interna. Tem a orelha externa, a média e a interna. Ele fica localizado aonde? Se essa afirmativa estiver correta, vocês vão marcar um X. Se não, não vão fazer nada, ok? Letra C. O nervo auditivo fica localizado na orelha externa. Logo, na entrada do aparelho auditivo, essa afirmativa é correta? Ele fica localizado na orelha externa, que é de fora. Vocês vão marcar um X se estiver correta. Se caso não estiver, não vão marcar nada. Letra D. Os sons são direcionados diretamente da orelha externa para a orelha interna, sem passar pela orelha média. E aí, pessoal? Essa tá bem fácil, né? É verdade ou é mentira? Se for verdadeira, vocês vão marcar um X. Se não, vocês não vão fazer nada. Joinha. Número 3, marque V para verdadeira e F para falsa. Primeira alternativa. O tímpano é uma membrana que vibra ao receber os sons do ambiente externo. Essa tá bem fácil, né? Vocês viram aí, o tímpano parece até uma plaquinha de tambor, não é mesmo? Ela faz o quê? Ela vibra, não é mesmo? Tá certa ou está errada essa afirmativa? V ou F? Próximo. Os 3 menores ossos do nosso corpo humano estão nas orelhas. São eles martelo, estribo e bigorna. Esses são os 3 ossos e eles são os menores do nosso corpo humano. Se for verdadeira, V. Se for falsa, F. Agora, próximo. O nervo auditivo, localizado na orelha externa, envia os sons para a orelha média. Assim, o tímpano vibra e o envia ao cérebro. Ai, meus amores, e aí, está correta? O que vocês acham? Se correta, V. Se falsa, F. Próximo. Os sopranos e contraltos são vozes masculinas que representam, respectivamente, os sons agudos e graves. Falamos sobre as vozes femininas e as vozes masculinas, né? Então, essas são
Elas representam, respectivamente, as vozes graves e as vozes agudas. Se verdadeira, V. Se falsa, F. Agora, Agora ainda no número 3. Com suas palavras, corrige as alternativas falsas. Então, eu vou dar uma diquinha. Teve 2 alternativas falsas. Com suas palavrinhas, com o seu entendimento sobre o assunto, né, que você já estudou e tudo mais, vocês vão corrigir as alternativas falsas, né, do número 3. Vocês marcaram V, F, V, F. Então, as que tiveram F, vocês vão reescrevê-las de forma correta, né, aí nessas linhas, ok? Agora sim, número 4. Observe a imagem abaixo. A imagem apresenta um dos maiores personagens da música mundial, o italiano Andrea. Na ópera, sua voz um pouco mais aguda é uma famosa entre os músicos de sua área. Como podemos classificar sua voz? Se ela fosse muito mais grave, como seria classificada? Comente. Então, sabemos que ele é masculino, é um rapazinho, né? É um homem. Então, como é que podemos classificar a voz dele? Se ela é aguda. Então, vocês vão lá na página 11, vocês vão ver aqui os 2 retângulozinhos que falamos sobre as vozes masculinas e as vozes femininas e vão ver como é que podemos classificar, né? Se é tenor, se é barítono ou se é baixo, tá bom? Número 5. Qual o sentido humano responsável pelos sons? Como eles são identificados? Qual dos sentidos humanos? Eles são os 5, né? Audição, paladar, tato, visão e olfato. Qual desses é responsável pelo som, né? E como eles são identificados, tá bom? Vocês vão me dizer como os sons são identificados. Aí no número 5. E por último, o número 6. Nos quadros a seguir, vemos que a primeira coluna representa nome de vozes e a segunda coluna suas características. Com seu conhecimento sobre vozes masculinas e femininas, ligue um nome às suas características corretas. Então, pessoal, mais uma vez vamos voltar lá para a página 11, né? Aqui nesses retângulos que vocês estudaram. E vamos correlacionar a primeira coluna com a segunda, né? Estamos falando sobre soprano, baixo e contralto. Bom, tem aí vozes masculinas e vozes femininas. Então vocês vão correlacionar para ver qual é qual, tá bom? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho e tenham gostado. Não se esqueçam de mandar uma fotinha no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.